Vamos nessa. Então, último simulado nosso, né? Simulado 14, tá? É, eu elaborei algumas outras questões, tá? Por enquanto, eu elaborei 8 de química e 8 de biologia. Pretendo hoje ainda dar uma revisada, uma ampliada, tá? E aí eu passo para vocês. Aí eu passo o gabarito junto, tá? Que é para quem gosta de fazer questões aí, amanhã é sábado, né? Então, quem gosta de fazer questões, dar uma revisada de última hora, né? Pegar aí uns assuntos que pode ser surpresa, né? Então, eu fiz um simuladinho aí, tá com 8 e 8, mas eu pretendo ampliar ele aí, ver se eu consigo fazer ele 12 e 12, igual esses aí que a gente tem feito, tá? Aí eu vou mandar para vocês e mando o gabarito também. Tem qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar no chat também, aí no WhatsApp, né? E aí eu tiro as dúvidas suas, tá? Então vamos lá, né? Vamos nessa, vamos começar aí. A primeira questão de química aí. A produção do popular cafezinho. Olha bem, eu coloquei popular cafezinho porque eu estou me referindo à maneira popular de fazer café, tá? Equador, pó de café, água quente, aquele negócio, né? Porque hoje em dia tem tanto jeito estranho de fazer café, né? Com cafeteira, não sei o quê, com uma loucura aí. Então, vamos imaginar o cafezinho tradicional, tá? A infusão de chá a partir de folhas de hortelã e a obtenção dos óleos essenciais de diversas plantas são exemplos de processos que envolvem a separação de componentes a partir de misturas. Esses processos são frequentemente usados na indústria alimentícia, né? Tá aí o cafezinho, tá aí o chá. Na perfumaria, alguns óleos essenciais, né? São usados na perfumaria. Podemos dizer também aí na farmácia, né? Óleos essenciais têm diversas aplicações, né? A técnica utilizada para esses fins é conhecida como extração, né? Extração, tá? Filtração não tem nada a ver com isso, apesar de que na produção do cafezinho tem filtração, né? Mas no caso, né, comparando os três aí, né, o que eles têm de comum, né, é a extração. A água quente extrai lá substâncias do pó de café, das folhas de chá, né, e também alguns outros processos, água quente, vapores, né, extraem óleos essenciais. Filtração não é, destilação não é, evaporação não é. Cromatografia é aquele processo clássico de separação de pigmentos, por exemplo, né? Principalmente pigmentos, mas pode separar aminoácidos, pode separar proteínas também, não? Que vão ser arrastados por um solvente, né? É um processo interessante, cromatografia, baseado em solubilidades, né? O solvente vai arrastando as substâncias, vai separando as substâncias, mas não tem nada a ver com isso aqui, não, né? Extração. Os compostos iônicos são geralmente sólidos cristalinos a temperatura ambiente. Entretanto, esses sólidos costumam sofrer quebra, quando aplicamos uma força em um ponto de sua superfície. Então, se você aplica uma força, né, num ponto da superfície do sólido, né, do sólido iônico, vai haver uma clivagem e essa clivagem vai originar superfícies bastante planas, né? Então, o que acontece? Na hora que você aplica a força aqui, ó, você vai empurrar esses íons um pouquinho para frente, né?
problema é que na hora que você empurra os íons um pouquinho para frente, o negativo que estava em cima do positivo vai ficar em cima do outro negativo. O positivo vai ficar em cima do outro positivo. O negativo vai ser empurrado, vai ficar em cima do outro negativo. Então, na hora que o negativo ficar em cima do negativo, positivo em cima do positivo, negativo em cima do negativo, ó, vai ter uma repulsão, né? E essa repulsão vai tirar uma camada de íons ali de cima, né? Bem liso, né? Bem retinho, tá? Então, as ligações que são rompidas quando o cristal iônico se quebra, elas são formadas pela atração entre os cátions de um metal e os ânions do A metal, né? A ligação iônica é rompida, né? Então, a ligação que é rompida é entre os cátions de um metal e ânions de um A metal. Cuidado com a letra E, que ele inverteu aqui, cátion de metal e ânion de metal, né? Poderia ter perguntado elétrons compartilhados e a ligação covalente, né? Não tem nada a ver com isso. Poderia ter perguntado por que que o cristal se rompe, né? Em camadas lisinhas, né? Por causa da repulsão que vai acontecer entre ânions e cátions, né? Na hora que você dá a pancada e eles arrastam ali, né? Dentro do cristal. Essa aqui que eu mandei com vocês, eu mandei para um gabarito, né? Assim, já estavam marcados os coeficientes. Na metalurgia, a redução dos óxidos metálicos é um processo crucial para a extração de metais a partir de seus minérios. Um dos métodos utilizados envolve a reação dos óxidos com alumínio, processo conhecido como termite ou aluminotermia, tá? Que é altamente exotérmico, gera temperaturas suficientes para fundir os metais. Um exemplo desse processo é a redução do óxido de manganês 4, tá? Pelo alumínio, que pode ser representado pela seguinte equação química. Então, está aqui o óxido de manganês, tá? Aí é misturado com pó de alumínio, aí ocorre uma reação, o alumínio retira o oxigênio, que o alumínio tem maior potencial de oxidação que o manganês, o alumínio pega o oxigênio, o manganês sai, devido à alta temperatura, ele sai líquido, né? Aí cai naqueles lingotes, aí molda, né? Aqueles lingotes lá de manganês. Para entender melhor a reação entre os reagentes, a relação entre os reagentes e produtos, é necessário balancear essa equação. Após o balanceamento, qual que é a soma total dos coeficientes mínimos inteiros das espécies químicas envolvidas? Olha, tem várias maneiras de fazer balanceamento, né? Eu posso fazer balanceamento por oxirredução, tudo mais, mas eu vou fazer aqui o balanceamento por tentativa, tá? Balanceamento por tentativa, o que que você faz, tá? Você olha e escolhe principalmente aquele que tiver mais átomos, tá? Então, eu vou escolher aqui o MN3O4, tá? Vou escolher ele aqui, ó, certo? Eu vou colocar um 1 aqui na frente, 3 átomos de manganês entraram, 3 átomos de manganês saíram, tá? Só que na hora que eu vou ver o oxigênio, já vai dar confusão, né? Já vai dar confusão, porque eu tenho 4 oxigênios entrando, 3 saindo, vai ficar difícil de acertar esse balanceamento. Então, não vou por esse lado, não, certo? Já ficou meio esquisito, não vou para esse lado, não, tá? Aí eu posso começar aqui, ó, do Al2O3, né? Coloco um aqui, 2 alumínios saíram, sinal que 2 alumínios entraram.
3 oxigênios saíram, tem 4 oxigênios entrando, já também não ficou legal. Então, tentei começar pelos átomos que têm maior, pelos compostos que têm maior número de átomos. Mas aí eu percebi que não ficou legal. Aí eu vou fazer um negócio aqui, o seguinte: quem é que deu problema? Não foi o oxigênio? Então vou tentar resolver pelo oxigênio. Aqui tem 4, aqui tem 3. Então eu vou tentar resolver pelo mínimo múltiplo comum, tá? E o mínimo múltiplo comum é 12. Então, ó, eu vou fazer o seguinte: vou considerar 3 manganês aqui, 3 óxidos de manganês aqui, 3 vezes 4, 12 oxigênio, e 4 óxidos de alumínio aqui. Aí eu acertei o oxigênio, que era o cara que estava dando problema, né? 12 oxigênio entrando, 12 oxigênio saindo. Agora ficou muito fácil, porque olha aqui, ó, 8 alumínio saindo, é só eu colocar 8 alumínio entrando. 9 manganês entrando, é só eu colocar 9 manganês saindo. Aí ficou facinho, tá? Então, geralmente, eu começo pelo compostos maiores. Só que eu vi que quem estava amarrando a situação era o oxigênio. Então, eu tratei de igualar os oxigênios. O Mn3O4 multipliquei por 3 para dar 12 oxigênio. O L2O3 multipliquei por 4 para dar 12 oxigênio. Acertei os oxigênios. Alumínio e manganês agora virou bobagem, né? Tá tudo certinho. Soma dos coeficientes mínimos inteiros, já estão mínimos inteiros, né? 11 mais 9, 20, mais 4, 24. Mais 4, 24. Tá? Aqui todo mundo, né? Porque podia ter perguntado só reagente, aí seria 11, né? Só produto, aí seria 13. A soma dos coeficientes dos óxidos, né? Seria 3 mais 4, 7. Né? Vou perguntar de qualquer jeito. O Enem nunca perguntou questão difícil de balanceamento, não, sabe? Mas essa aí não é difícil, não. É só ter um pouquinho de traquejo ali, né? Pensar uma matemáticazinha ali que sai fácil. Verifica-se experimentalmente que na reação entre os gases hidrogênio e oxigênio, em condições de temperatura e pressão constantes, 6 ml de gás hidrogênio são consumidos estequiometricamente, quer dizer, sem sobrar ninguém, ao reagirem com 3 ml de gás oxigênio, produzindo vapor d'água. Sobre essa reação, podemos afirmar. Olha, então aqui, ó, hidrogênio reagindo com oxigênio, formando vapor d'água. Aí tem que balancear, né? Vou balancear com inteiros. 2 hidrogênio, 1 oxigênio, 2 águas. Então, aqui, ó, gastei 6 de hidrogênio, 6 ml, 3 de oxigênio. Gases, gente, tá? Gases. O volume de gases, ele tem relação com o número de mols, aí dependendo das condições de temperatura e pressão. Aí ele falou aqui, ó, que as condições de temperatura e pressão são constantes, tá? Então quer dizer que existe uma relação. 6 ml estão para 2 mols, assim como 3 ml está para 1 mol.
E aí a água, né, que vai ser duas águas, é a mesma proporção, então, do hidrogênio, vai ter que dar 6 ml também, né? Mesma proporção. Então, vai ser 6 ml, 3 ml, 6 ml. 2, 1, 2. Então, a proporção em volumes, na ordem enunciada, gás hidrogênio, gás oxigênio, vapor d'água, é 1:2:1. Não, não é 1:2:1, não. É 2:1:2. 6, 3, 6. 6, 3, 6 estão na mesma proporção que 2:1:2, tá? Então não é 1:2:1, não, é 2:1:2. É o dobro de hidrogênio, uma quantidade de oxigênio e o dobro de água, tá? O volume de gás oxigênio que seria necessário para reagir com 25 litros de hidrogênio é 50 ml. Não, 2:1. 25 ml de hidrogênio, né? Eu ia precisar de 12,5 de oxigênio. O volume de oxigênio para reagir com 25 litros de hidrogênio seria 12,5 litros, não 50. Senão eu estou trabalhando com a proporção do dobro, é a metade. Essa reação não obedece à lei de conservação das massas, porque a massa do produto é maior que a massa dos reagentes. Erradíssimo. Toda reação química obedece à lei de Lavoisier, que é a lei de conservação das massas. Eu sei que a massa da água é maior do que o hidrogênio, né? Mas duas águas são 36, né? O2 é 32, 2H2 é 4, 36 também. Então, obedece à lei de conservação. Durante a reação, houve uma contração de volume a 1/3 do volume inicial. A 1/3 do volume inicial. Então, olha aqui, ó. Eu tinha 6 ml, reagi com 3 ml e já vi que tem um errinho aí. 6 ml com 3 ml, então 9 ml. Eu tinha no início 9 ml. O volume final é menor, né? O volume final é menor. Mas 1/3 de 9 ml não é 6 ml, é 3 ml. Então, houve uma contração de volume para 1/3? Não, houve uma contração de volume para 2/3, certo? Para 2/3. Estava errado aqui, tá? Certo aí. A resposta era para ser essa aqui. Dá uma contração para 2/3, tá? Eu tinha 9 ml, no final eu vou ter 6. Então, uma contração para 2/3. Nas condições propostas, os volumes dos reagentes de produtos não podem ser determinados. Ué, claro que pode. O dos reagentes foi dado 6 ml, 6 ml. E o produto, pela proporção, nas condições de temperatura e pressão constante, se 2 mol de hidrogênio, que é gás, ocupa 6 ml, 2 mol de água, vapor, né, que também é gás, também ocupa 6 ml. Tá? Eu não posso determinar massas, tá? Porque não falou qual que é a temperatura e qual que é a pressão. Se ele fala qual é a temperatura, qual é a pressão, usando PV igual a nRT, você poderia descobrir a massa, tá? Mas o volume eu tenho condição de saber sim, mas foi dado de um, foi dado do outro, e eu deduzo, né, que o da água é 6 ml, que são 2 mols igual a 2 mols de hidrogênio. A resposta era para ser essa aqui mesmo, tá? Eu dei uma bobeada aí e ficou um texto errado, dois textos. É. Com impressão que eu pulei uma questão do lado de cá? Não, pulei não.
Considerando os estados físicos em que a água pode ser encontrada, bem como os elementos hidrogênio e oxigênio que são necessários para sua formação em uma reação exotérmica, a melhor representação gráfica em termos de entalpia de cada material para as posições relativas que devem ser ocupados pela água líquida, água gasosa e água sólida, e uma mistura dos gases hidrogênio e oxigênio é O. Aqui está uma dica importantíssima que nem era necessária. Você sabe que hidrogênio e oxigênio, quando reagem, é uma reação exotérmica. Você sabe. Até porque o hidrogênio é usado como combustível, né? Então a queima dele libera calor. Então é uma reação exotérmica. Se é uma reação exotérmica, quer dizer que os reagentes eles têm que ter a maior entalpia, certo? Eles têm que ter maior entalpia. Então a melhor representação em termos de entalpia é o hidrogênio e o oxigênio lá em cima. É o hidrogênio e o oxigênio lá em cima. Porque na hora que eles queimam, eles vão formar água e vai perder energia, porque a reação é exotérmica. Então, ó, alternativa D é uma possibilidade, alternativa E é uma possibilidade. A, B e C não podem ser a resposta, tá? Porque o hidrogênio junta com o oxigênio, produz água, a água tem menor energia, não importa o estado físico, tá? Agora, água no estado gasoso, água no estado líquido e água no estado sólido. Quem tem mais energia? A água no estado gasoso. Tem mais energia que a água no estado líquido, tem mais energia que a água no estado sólido. Então, o diagrama que melhor representa isso é esse letra D aqui, ó, né? Então, ó, hidrogênio reage com oxigênio, dá água no estado gasoso, é exotérmico. Água no estado gasoso, perde energia, água no estado líquido. Água no estado líquido, perde energia, tira energia dela, água no estado sólido, né? Então, letra D. Né? Gás tem mais energia que líquido, líquido tem mais energia que sólido. E o hidrogênio e o oxigênio tem mais que todo mundo, porque nesse caso, a formação da água, que é o produto a partir dos reagentes, é exotérmica. Tá? Aqui, ó, essa é daquelas maldosas que você pode se enrolar lá no Enem. Uma placa de ferro de espessura desprezível, medindo 5 centímetros de largura por 10 de comprimento, foi colocada num cátodo de um processo de galvanização para ser coberta com uma camada homogênea de cobre metálico. Galvanização foi executada com uma solução aquosa de sulfato de cobre 2. Sabendo que a densidade do cobre é 9,3 gramas por centímetro cúbico, calcule quanto tempo será necessário para se obter uma cobertura homogênea de 1 milímetro de espessura, utilizando-se uma corrente de 10 amperes. Então é o seguinte, eu tenho uma placa 10 centímetros por 5 centímetros, largura desprezível, espessura desprezível, desculpa, 10 centímetros por 5 centímetros. E eu quero cobrir essa placa com uma cobertura homogênea de 1 milímetro de espessura. Aqui que é o perigo, tá? Vai ser 1 milímetro para cima e 1 milímetro para baixo. Para eu revestir a placa, vai ser 1 milímetro em cima, 1 milímetro embaixo.
Então, você pode imaginar o seguinte: você tem numa placa de 10 vezes 5, 50 centímetros quadrados, 10 vezes 5, 50 centímetros quadrados, e você colocando 1 milímetro por cima, 1 milímetro por baixo. Então, seria uma placa de 1 centímetro quadrado, de 50 centímetros quadrados, com 1 milímetro para cima, 1 milímetro para baixo. Ou seja, 2 milímetros de espessura. Já que a espessura da placa de cobre, ele mandou falar com você considerá-la desprezível, placa de ferro. Você considerar a placa de ferro desprezível, quer dizer, muito fininha, aí eu vou colocar 1 milímetro para cima, 1 milímetro para baixo. Então, eu vou ter 50 centímetros quadrados, 1 milímetro para cima, 1 milímetro para baixo, em 2 milímetros. 2 milímetros também é conhecido nas quebradas como 0,2 centímetros. Então, o cobre, a placa de cobre que eu quero produzir, a placa de cobre que eu quero produzir, ela tem 50 centímetros quadrados de base, vezes 0,2 centímetros de altura, o que vai dar 10 centímetros cúbicos. O que vai dar, cada centímetro cúbico tem 9,3 gramas, cada centímetro cúbico tem 9,3 gramas, 10 centímetros cúbicos, então são 93 gramas. Eu quero produzir uma placa de 93 gramas de cobre. Tá, beleza. O que ele quer saber mesmo? Quanto tempo que eu preciso para fazer isso? Aí a gente usa aqui a fórmulazinha da eletroquímica, que fala que massa é igual a kit, K é a constante eletroquímica, que é o equivalente da substância dividido por 96.500. Isso aí é o K, massa igual a kit. Então, o K é o equivalente dividido por 96.500 e a intensidade corrente em amperes, T é o tempo em segundos, né? Mas eu não quero a massa, eu quero é o tempo, né? Eu quero é o tempo, a massa eu tenho, né? Então, a massa vai ser 93 gramas, o equivalente do cobre é a massa do cobre dividido pelo número de cargas que ele origina. Falou lá em cima que é cobre 2, né? Então, o equivalente do cobre vai ser a massa do cobre, 63,5, dividido por 2, porque é o cobre 2. Então, o equivalente do cobre é 31,75, dividido por 96.500. Vezes a intensidade de corrente elétrica, que ele falou que é 10 amperes, vezes o tempo em segundos. Então, quanto é que vai dar esse tempo em segundos aí? Deixa eu puxar aqui uma calculadora. Se ela animar de aparecer aqui, me ajuda bastante. Está aparecendo para vocês, não, mas está aparecendo para mim. Então, ó, 96.500 está embaixo,
vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 93 vezes 96.500. Uh, o 31,75 está em cima, vai passar para o outro lado dividindo. Dividido por 31,75. O 10 aqui está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Deu 28.266, certo? 28.266. Esse 28.266 é o tempo, 266, é o tempo em segundos. Eu não quero tempo em segundos, eu quero tempo em horas. Então, eu vou dividir por 3.600 segundos, que é o número de segundos que tem numa hora. Tá? Aí, na hora que eu divido isso por 3.600, eu tenho 7,85 horas, que é 7 horas e 85 sobre 100, né? 85 centésimos de uma hora. Então, você vai ter que multiplicar esse ponto 85 vezes 60 minutos, que é uma hora, para você ver quantos minutos que vai dar. Tá? Não é 7 horas e 85 minutos, não, né, gente? É 7 horas e 85% de uma hora. Ou seja, 85% dos minutos de uma hora. Então, na hora que você multiplicar 85 por 60, ponto 85 por 60, vai dar aproximadamente 52. Tá? Então, o tempo vai ser esse aqui, ó, 7 horas e 52 minutos. Quer dizer, nem precisava multiplicar nada, né? Já deu 7 horas aqui, é o único que tem 7 horas ali, é aquele. Então, é um exercício meio chato, porque ele trabalha com geometria espacial. Você tem uma base de 50 centímetros, uma altura de 2 milímetros ou 0,2 centímetros, você acha o volume, pega a densidade, você usa a massa e joga na expressão de cálculo eletroquímico, né? Massa igual a kit. Só fazer um complementozinho aqui, para na hora do estudo ninguém ter dúvida. É, esse valor vezes 10 vezes t, né? Porque senão fica parecendo que o 10 está multiplicando 96.500. Ele está multiplicando o resultado dessa fração aqui. Suponha que um certo laboratório farmacêutico seja necessário obter essa substância B para uso na composição de um fármaco. Partindo dos reagentes disponíveis, um químico sugeriu a seguinte sequência de reações expressas pelas equações seguintes, considerando sempre os produtos principais orgânicos formados. Então, ó, um carbono, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Tem esse carbono aqui, né, gente? Que aqui é uma tripla, né? O ângulo de 180, né? Aqui não, aqui já é ângulo de 109, né? Então,
Eu tenho quatro carbonos desse lado, quatro carbonos desse lado. Vou adicionar água. Na hora que eu adiciono água, eu quebro uma ligação. O hidrogênio vai entrar num dos carbonos e o OH vai entrar no outro carbono, né? Adição de água. O catalisador é o sulfato de mercúrio. Então, H entrou no carbono, H entrou no outro. Aqui não faz diferença quem vai entrar em quem, porque os dois carbonos são absolutamente idênticos. Aí formou a substância A. Essa substância A é um enol, né? Essa substância A é um enol. O que é um enol? Um OH ligado num carbono com dupla, que era tripla, né? Quebrou uma, ficou a dupla. Então tem um OH ligado num carbono com dupla. Acontece que os enóis são estáveis, né? O que o enol vai fazer? O oxigênio aqui, que é mais eletronegativo, vai puxar a dupla para ele. Então a dupla vai sair daqui e vai vir para cá. E é claro que esse hidrogênio vai ter que sair daqui. Então vai formar um C dupla O. Eu vou ter uma molécula com a formação de um C dupla O. Isso é uma cetona. É uma cetona. Então é aquele processo que a gente chama de tautomeria, né? Tautomeria. A tautomeria mais clássica de todas é essa. Quando você tem um enol, o oxigênio puxa a dupla para ele. Se o oxigênio estiver num carbono do meio da molécula, forma uma cetona. Se o oxigênio estivesse na beirada, aí ia formar um aldeído, tá? Aí a tautomeria ia formar um aldeído. Se o oxigênio, se o OH estivesse na beirada da molécula, se estivesse no carbono da beirada. Aí ia formar um C dupla O, C dupla O na beirada é aldeído, né? C dupla O no meio é cetona. É isso? Os compostos de coordenação, também chamados complexos metálicos, são estruturas químicas compostas de um átomo central metálico envolto por moléculas, íons ou ainda outros átomos chamados ligantes. São indicados pelo uso de colchetes, como, por exemplo, no complexo cobre NH3 quatro vezes 2 mais. É um cobre 2 mais com quatro amônias em volta. Tá? Esse complexo é famoso, facinho de produzir. Tá? A gente pega sulfato de cobre. Sulfato de cobre é aquele azul, né? Que a gente tem em laboratório, que a gente faz um tanto de coisa, que usa em piscina também e tal. E joga amônia, quatro amônia. Aí as quatro moléculas de amônia formam um complexo em volta do cobre, que é o cobre 2 mais. E isso aqui, gente, assume uma cor intensa, tá? Isso aí assume uma cor azul, o sulfato de cobre é azul, né? Esse complexo de cobre com amônia assume uma cor azul, assim, escurona, tá? Igual a minha camisa, tá? Dá um azul bem escurão. Então, esse é um complexo. Os complexos geralmente são bastante coloridos. Então, a espécie em que o cobre 2 mais se encontra rodeado por quatro moléculas de amônia. Uma característica muito comum é que eles resultam em compostos coloridos. Os complexos de cobre apresentam comumente cor azul ou verde.
Agora, olha que interessante. Uma reação geral que resulta na formação de um complexo de coloração violeta ocorre entre o biureto e o íon cobre, conforme a figura ao lado. Ué, o que é biureto? Bah, biureto é isso aqui, né? Biureto é isso aqui, ó. E eles formam um complexo com cobre 2+. Aqui em cima não falou que o cobre liga em 4 amônia? Então, aqui, ó, o cobre ligando em 4 nitrogênio. Mas não é a ligação covalente, ligação iônica, não, tá? Isso chama ligação de coordenação, certo? É uma atração de cargas elétricas. Vocês vão entender isso na faculdade com mais detalhe. Pela semelhança das ligações existentes no biureto com substâncias presentes em alimentos, devemos observar a formação de complexos coloridos ao colocar o íon cúprico em condições adequadas para reagir com qual componente dos alimentos? Com qual componente dos alimentos? Tá? Então, se eu colocar o íon cobre para reagir com os componentes dos alimentos em condições adequadas, tá? Aí tem que ter um processamento químico antes. Qual componente do alimento que vai fazer complexo com o cobre e vai dar essa cor violeta? Vai. O componente que tiver C-O-N, amida, C-O-N, amida. C-O-N, amida, C-O-N, amida. Qual componente dos alimentos que tem grupo amida? Qual componente dos alimentos que tem grupo amida? Açúcares? Não, açúcares não têm nitrogênio. Polissacarídeos são açúcares, não tem nitrogênio. Gordura não tem nitrogênio. Óleo é parente da gordura, não tem nitrogênio. Quem tem nitrogênio é a proteína, por causa dos aminoácidos. E quando um aminoácido liga no outro, forma-se grupo amida. O ácido de um aminoácido com a amina do outro. Então, as proteínas têm grupos amidas. Na presença de cálcio, de cobre, desculpa, em condições adequadas, dá uma coloração violeta intensa, que indica, então, a presença de proteína no alimento. Uma reação de complexação do íon cobre com a proteína. Então, isso é chamado teste do biureto, identificação de proteína, tá? Porque elas têm grupo amida, igual biureto, tá? Deu para entender mais ou menos? Carboidrato de gorduras não tem. Os agrotóxicos, também conhecidos como pesticidas, desempenham um papel importante na agricultura moderna, especialmente na produção em larga escala de alimentos. Esses compostos químicos são utilizados para controlar pragas, doenças, ervas daninhas, contribuindo para o aumento da produtividade e redução das perdas nas lavouras. Oh, maravilha, né? Maravilha. No entanto, porém, né? O uso desse produto também pode ter efeitos colaterais importantes, né? Tanto para o meio ambiente quanto para a saúde pública, né? Qual das alternativas a seguir representa um efeito associado ao uso dos agrotóxicos? Aumento da pegada ecológica da agricultura, que é fundamental para a preservação da natureza. Olha,
Cuidado que aí tem uma pegadinha, tá? Uma pegadinha com essa palavra pegada, pegada ecológica. Toma muito cuidado, porque no linguajar nosso cotidiano, tá? A gente usa o termo pegada como uma coisa boa, tá? Não, aquilo ali tem uma pegada legal, não sei o que, tal, certo? Só que pegada, do ponto de vista pegada ecológica, é igual você tá andando numa areia da praia e vai deixando suas pegadas lá. Ou seja, você vai desorganizando a areia da praia. Então, a pegada ecológica quer dizer que você está desorganizando o ambiente. Então, a pegada ecológica não é uma coisa boa, tá? Não, que aquele produto ali, ele tem um negócio assim de natureza, né? Ele tem uma pegada ecológica. Não, não. Pegada ecológica não é coisa boa, não, tá? Pegada ecológica é ruim. É o rastro, é a desorganização que você está passando e deixando na natureza. Então, o aumento da pegada ecológica não é fundamental para a preservação da natureza, não. Pelo contrário, tá? O aumento da pegada ecológica é um problema para a preservação da natureza. Entenderam? Cuidado com esse termo, viu? Aumento da eficiência agrícola, que pode levar à degradação de solos a longo prazo. É, pode acontecer. De, usando os agrotóxicos, eu aumento a eficiência agrícola, vou ter maior produção de alimentos, mas eu posso degradar os solos, tanto por causa do acúmulo de agrotóxicos do solo, como pela retirada de nutrientes, né? É um efeito associado ao uso de agrotóxicos. Vamos ver se não tem melhor. Garantia de maior segurança alimentar. Não é. Não é garantia de maior segurança alimentar, não. Tá? Porque esses produtos podem ter efeitos colaterais para a sua saúde. Então, você comer lá um alimento cheio de agrotóxico, não te dá segurança alimentar, não. Pode te dar um câncer, um problema de fígado, né? Ação não seletiva na natureza. Ação não seletiva na natureza. É. Agrotóxicos, a ação deles na natureza não é seletiva, tá? Eles saem matando, né? Por exemplo, insetos ruins, né? Que são pragas, mas saem matando insetos bons também, que são polinizadores, tá? Então, a ação não seletiva na natureza, podendo afetar outros organismos que não deveriam sofrer sua ação. Isso aqui também é uma alternativa que representa um efeito associado ao uso de agrotóxicos, né? Associado ao uso de agrotóxicos, também é. Melhoria no controle de pragas, resultando em produtos com menos resíduos. Não, o produto vai ter mais resíduos. Então, de acordo com o que está colocado aqui, no entanto, o uso desses produtos também tem efeitos colaterais importantes para o meio ambiente, saúde pública. Qual das alternativas a seguir representa um efeito associado ao uso de agrotóxico, né? A letra B está boa, né? A letra B está boa, a letra D também está boa, certo? A letra D também está boa. Se eu tivesse que optar entre uma das duas,
tá? Eu ia optar pela letra D. Se eu tivesse que optar entre uma das duas, tá? A B não está errada, tá? Mas a D, ela é mais interessante. Essa questão da ação não seletiva dos agrotóxicos, que pode afetar outros organismos que não deveriam sofrer sua ação. Então, isso é um efeito associado ao uso de agrotóxicos, com toda certeza. Tá? Ah, o aumento de eficiência agrícola, tá? Pode levar à degradação de solos a longo prazo, certo? E tem esse jeito de ser contornado, né? Por isso que está falando aqui, pode levar à degradação, né? Eu posso usar fertilizantes, por exemplo, que não vai acontecer essa degradação, tá? E dependendo também do uso de agrotóxicos, a degradação pode ocorrer em curto prazo, né? Dependendo do agrotóxico, eu posso contaminar o solo muito rapidamente e esse solo ficar ruim para produtividade até mais depressa, tá? Então, assim, letra B tá boa, tá? Eu acho a letra D melhor, tá? Eu acho a letra D melhor. Mas isso é que é negócio, né? Se cai uma questão dessa no Enem, muito provavelmente vai ter muito choro, né? E aí eles vão ter que considerar as duas respostas. Aí vai anular, tá? Agora, eu prefiro a letra D, tá? Eu prefiro a letra D. Eu acho que ela é mais relacionada à questão do uso de agrotóxico, tá? É mais direta, tá? Ação não seletiva, prejudica polinizador, prejudica insetos que controlam pragas, tá? Eu acho que isso é uma coisa assim mais palpável, mais visível do que esse negócio de vai levar à degradação de solos a longo prazo, tá? Ah, mesmo que você não use agrotóxico, né? Ah, a produção agrícola vai levar à degradação de solos a longo prazo também, mesmo que você não use agrotóxico, é, por causa da retirada de nutrientes do solo, né? Nutrientes, água, né? Então eu acho que assim, que a D está mais relacionada. A B seria uma resposta, mas eu vou fazer o seguinte, vou tirar um dos tracinhos e deixar só um. Não seria uma resposta tão boa, porque a agricultura, mesmo sem o agrotóxico, ela vai levar, num certo momento, à degradação de solos, tá? Aí abandonar, né, o terreno, né? Geralmente vai virar uma pastagem, né? Foi no laboratório de Ernest Rutherford que Hans Geiger e Ernest Marsden, em 1909, realizaram o clássico experimento com o uso de feixe de partículas alfa, levando à conclusão que a maior parte do volume do átomo é constituído de espaço vazio. O esquema do experimento está abaixo. Então, o famoso experimento de Rutherford, quem realizou não foi o Rutherford, foram o Hans Geiger e o Ernest Marsden, que eram estudantes de pós-graduação no laboratório de Rutherford. Eles realizaram o experimento e Rutherford deu a explicação para o que estava acontecendo, que eles não souberam explicar. Então, aí Rutherford vai falar que a maioria das partículas alfa seguiu em linha reta, né? Sem sofrer desvio, porque o átomo tem grandes regiões de espaço vazio, né? Poucas partículas alfa desviaram ou ricochetearam, são aquelas que
passaram muito perto ou trombaram no núcleo, né? Extremamente denso, que as repeliu, né? Então, o fenômeno observado permitiu essa conclusão foi ah, maior parte do volume do átomo em espaço vazio. O que levou a essa conclusão aí? O desvio feito por algumas partículas? Não. O ricocheamento de algumas partículas? Não. A passagem sem sofrer desvio da maioria das partículas. Então, a maior parte do átomo é espaço vazio. Então, a maioria das partículas passou nessas regiões, que é a maior parte do volume do átomo, e não sofreram desvio, né? Fusão de partícula alfa com núcleo, não existe isso. A absorção de partícula alfa pela lâmina de ouro também não tem nada a ver com o experimento, né? Então, o famoso experimento de Rutherford. Por que que a maior parte das partículas alfa passou direto? Porque a maior parte do volume do átomo é espaço vazio. Por que que algumas ricochetearam ou desviaram? Porque a menor parte do volume do átomo é um núcleo minúsculo, extremamente denso, né? E positivo. Em um hospital, adquiriu-se um grande volume de álcool etílico, etanol, na concentração de 92,8% massa-volume. Sabe-se que essa concentração não é ideal para o uso na asepsia. Para transformar 1 litro desse álcool numa solução 70% massa-volume, que é mais eficiente na asepsia, você sabe, né? Durante a pandemia aí, vocês usaram o álcool 70% até falar chega. Tá? Ele é mais eficiente, tá? Penetra mais facilmente nas membranas biológicas e evapora mais devagar, por causa da presença de água. Devemos adicionar aproximadamente. Ué, então vamos com calma. Eu comprei um álcool 92,8 massa-volume. Então lembra lá do rabinho de porco. Nós já usamos ele algumas vezes, né? 92 gramas de álcool para 100 ml da solução. Então, 92,8 gramas de álcool em 100 ml da solução. Eu quero transformar 1 litro desse álcool. Tá, então, peraí. Se é 1 litro desse álcool, então é 928 gramas de álcool em 1.000 ml, né? Em 1.000 ml. Eu quero transformar isso em uma solução 70% massa-volume. Então, esse 928 aqui, ó, vai ter que ser os 70%. Esse 928 aqui vai ter que ser os 70%. Correto? Esse 928. Então, o que vai acontecer? Eu quero 70% massa-volume, tá? Corresponde, então, o quê? 70 gramas em 100 ml. 70 gramas de etanol em 100 ml. Tá certo? Então, eu quero que esse 928 seja o correspondente a
os 70 gramas. 70 gramas em 100 ml, ou se você preferir, eu acho que fica mais fácil, 700 gramas em 1000 ml, em termos de cálculo vai ficar mais fácil. Então, aquele 928 que eu tinha, vai ter que manter nessa proporção agora, de 700 em 1000 ml. Então, vai ser 928 em X. Regra de 3. X, então, vai ser o quê? 928 vezes 1000, dividido por 700. Então, isso vai me dar o volume. Tá? Então, deixa eu puxar aqui a calculadora. 928 vezes 1000, dividido por 700. O X, então, deu 1.325 ml. Então, olha aqui, ó. O álcool que eu comprei lá para o meu supermercado, para o meu hospital, tem 928 gramas de álcool em 1000 ml. Eu quero passar para 70%. 70%. Quando é que 928 vai ser 70%? Quando eu passar o volume de 1000 ml para 1.325 ml. Então, eu tenho que adicionar 325 ml de água. Então, se eu adicionar 325 ml de água destilada, tá? O 928, que era 92,8%, vai passar a ser 70%. Entendeu? Porque ficou nessa proporção aqui, ó. 700 para 1000, 928 para 1.325, tá? Então é só adicionar 325 ml de água destilada. Ô, questão muito boa para cair, viu? Passamos aí pela pandemia, né? Vocês conviveram aí com o álcool 70, né? O exame é do ensino médio, não é de 2024, né? É de 2024, 2023, 2022, né? E 2022 nós ainda estava ali na pandemia, né? Saindo dela, graças a Deus, mas a gente ainda tinha os resquícios da pandemia aí, na é verdade? Então, questão boa, tá? Para ser cobrada. Questão 12, última de química. Em um recipiente de volume 10 litros, foram colocados meio mol de N2, 2 mol de H2, os gases reagiram estequiometricamente até atingir a condição de equilíbrio químico imposta pela equação. Ao atingir o equilíbrio, ainda restava 0,1 mol de gás nitrogênio. Analisando as quantidades consumidas e formadas, podemos concluir que a constante de equilíbrio, a situação acima descrita, vale. Então, é aquele negócio que nós já fizemos questão disso, N2, um N2, mais 3H2, equilíbrio, 2NH3, né? Aí a gente constrói, né? Aí a gente constrói linhas, né? Primeira linha, número de mols que eu tinha no início, o que foi consumido.
o que foi formado, número de mols no equilíbrio, concentração no equilíbrio. Olha, como ele falou que o recipiente é de 10 litros, na hora de eu passar número de mols no equilíbrio para concentração no equilíbrio, eu tenho que dividir por 10, tá? Então, no início, foram colocados meio mol de N2 e 2 de H2. Meio mol de N2, 2 mols de H2, não falou nada, então zero de amônio. Normalmente não se coloca amônia, mas o experimento é do cara e coloca se quiser. Quando atingiu o equilíbrio, tinha o número de mols de nitrogênio era 0,1. Sinal, então, que consumiu 0,4. Vou até mudar a cor aqui, tá? Consumiu 0,4. Vou dar uma mudança da cor aqui, discreta, tá? Só para vocês diferenciarem os dados do exercício com o raciocínio que você vai fazer. Então, eu tinha meio, ficou 0,1, consumiu 0,4. Toda vez que você consome um desses, você consome 3 de hidrogênio. Então, se você consumiu 1,4 vezes 3, 1,2. 2 menos 1,2, 0,8. Se você consome um desse, forma 2 daquele. Consumiu 0,4, forma 2, 0,8, 0,8 no equilíbrio. Divide pelo volume de 10 litros, 0,01, 0,08, 0,08. Constante de equilíbrio, igual concentração de produtos, NH3 elevado ao quadrado, depois eu ponho o quadrado aí, dividido pela concentração de reagentes, N2 elevado a 1 vezes H2 elevado a 3, né? Então, esse aqui é elevado ao quadrado, esse aqui é elevado a 3. E tem um tracinho da fração aqui no meio. Pegando os valores que eu tenho, então vai dar 0, amônia 0,8 ao quadrado, 0,08 vezes 0,08. Vocês concordam, né? Isso é 0,08 ao quadrado, né? Dividido por nitrogênio, que é 0,01, vezes hidrogênio, que é 0,08 ao cubo, né? 0,08, 0,08, 0,08. Mas por que eu fiz esse trem feio desse jeito? Ué, muito simples, né, gente? Cortei 0,08 com 0,08, 0,08 com 0,08, né? Aí ficou o quê? O que ficou lá em cima? 1, né? Se eu cortei os negócios todos, lá em cima ficou 1, né? Não é 0, não, né? E aqui embaixo? 0,01 vezes 0,08, né? 0,0008. É o que ficou aqui embaixo. Então, a resposta é 1 dividido por 0,0008, né? Beleza? Então, vai ser 1 dividido
0,0008, que deu 1.250, que deu 1.250. Mol a menos 2 por litro a menos 2 por litro a 2. Tá? Porque as unidades de concentração aqui mudando, né? Então você vê, ó, a gambiarra, ó, em vez de ficar fazendo 0,08 ao quadrado, 0,08 ao cubo, bota todo mundo aqui e sai cortando. Isso. Muito mais vantagem em sua vida. Né? Vamos para a biologia. A bioluminescência é o fenômeno responsável pela produção de luz por organismos vivos. Esse fenômeno é um exemplo de reação endergônica. Reação endergônica, gente, na biologia, é o que a gente chama na química de reação endotérmica. Tá? Absorve energia, endergônica, consome trabalho, né? Energia é capacidade de realizar trabalho. Esse fenômeno é um exemplo de reação endergônica acionada pela hidrólise do ATP. Então, gastando energia, gastando ATP. A substância química que produz a luminescência é denominada luciferina, de Lúcifer, né? Inferno, capeta, luz, tá? Fogaréu, né? Então, a luciferina, na presença de oxigênio e ATP e de uma substância chamada luciferase, a luciferina é oxidada, transforma em oxiluciferina, AMP, adenosina monofosfato, libera os dois fosfatos, não foi um só, e libera a luz. Então, usa uma enzima chamada luciferase. Ase é terminação de enzima, protease, né, amilase. Tal. Então, reação da luciferina com oxigênio e ATP, catalisada pela enzima luciferase, produzindo oxiluciferina, adenosina monofosfato, pirofosfato, PPI e luz. Tá? Essa reação da luciferina, catalisada pela enzima luciferase, que ocorre em uma ampla variedade de organismos marinhos, cogumelos e nos vagalumes. É a mesma reação, tá? Organismos que apresentam bioluminescência. Sobre a ação da luciferase, podemos concluir que tem ação inibidora. Não. É dependente da temperatura em que a reação ocorre. Ó, pode ser, né? Pode ser. Porque você sabe que enzima tem problema com temperatura. Aí, dependendo da temperatura, tá? Que dependendo da temperatura, funciona bem, funciona mal, né? Auxilia na remoção de um fosfato. Não, removeu foi dois. Removeu foi dois, não foi um. Participa da produção de luz e na fotossíntese. Não, fotossíntese não tem nada a ver com isso, não. Você já ouviu falar de luciferase na fotossíntese? Tem nada a ver. Sua atividade independe do pH do meio. Depende, sim. Depende do pH e depende da temperatura. É uma enzima. A ação das enzimas depende de pH e temperatura. Elas podem ser inibidas. Tá? Então, questãozinha sobre enzima. Uma mulher utiliza um aplicativo de celular para anotar, conferir e receber informações sobre seu ciclo menstrual. O aplicativo informa que ela possui um ciclo menstrual normal regular de 32 dias. Beleza. E que irá menstruar no próximo dia 20 de dezembro. Tá? Dia 20 de dezembro ela vai menstruar. Se o aplicativo funciona corretamente, qual deve ser o período fértil que ele informa essa mulher antes dessa data da próxima menstruação? Ué, se a mulher tem ciclo menstrual normal regular, ela vai ovular 14 dias antes da próxima menstruação.
Você pega a data da próxima menstruação, subtrai 14, aí você vai ter a data da ovulação. A data da ovulação. 20. Vai menstruar no dia 20, tirou 14, vai ovular no dia 6. Então, o período fértil é o dia 6, 3 dias antes e 3 dias depois. Dia 6, 5, 4, 3, 7, 8, 9. Período fértil dela é de 3 a 9 de dezembro. Ah, mas o ciclo, a ovulação, não é na metade do ciclo, não? Não. Coincide com a metade quando o ciclo é de 28 dias, né? Mas a data da ovulação é 14 dias antes da menstruação seguinte, tá? Aí esses aplicativos sabem disso, é bom que saiba, né? Senão o que vai engravidar de gente vai ser uma loucura. Questão 3. Para rastrear o percurso de moléculas biológicas dentro das células, uma técnica eficiente é a autorradiografia, que consiste no uso de isótopos radioativos, que permitem acompanhar o caminho de moléculas específicas. Como assim? Eu vou introduzir um aminoácido radioativo marcado por carbono 14 numa célula secretora de proteína, tá? Coloquei um aminoácido radioativo lá. Qual vai ser a sequência de organelas onde ele vai passar? Retículo rugoso, sintetizou proteína, tá? Aí uma vesícula de transporte vai levar para o complexo de Golgi, o complexo de Golgi vai levar para um grão de secreção, o grão de secreção vai mandar para fora da célula. Então, a radioatividade do aminoácido, ela aparece no retículo rugoso, base da célula, depois em pequenas vesículas que levam as proteínas para o complexo de Golgi, depois no complexo de Golgi, nos grãos de secreção do lado de fora. Então, retículo rugoso, vesícula de transporte, complexo de Golgi, complexo golgiense, né? O Enem gosta de complexo golgiense, grão de secreção. Gente, o Enem gosta de complexo golgiense. Mas esses nomes em homenagem à pessoa, tá? No caso ao Camilo Golgi, certo? Esses nomes não era para estar sendo usados até hoje, não, tá? Existe uma norma já no Brasil, desde 1980, para eliminar esses nomes aí, tá? Então, o nome certo seria complexo lameloso, tá? Então, se em vez de complexo golgiense aparecer lá no Enem complexo lameloso, tá certíssimo. É da nomenclatura anatômica brasileira chamar de complexo lameloso, tá? É norma, só que ninguém usa. Eu usei um tempo, depois desisti, né? Porque você fica falando certo, complexo lameloso, o aluno não sabe o que que é, aparece o complexo Golgi, você não sabe que é a mesma coisa e dá merda. Se devido à ocorrência durante a divisão celular, ocorrência de erros naturais ou induzidos pelo homem, duas plantas de espécies diferentes produzem gametas diploides. Duas plantas de espécies diferentes produzem gametas diploides. Fecundação entre dois desses gametas
um de cada planta, vai originar híbridos o quê? Então, preste atenção. Um gameta diploide, por exemplo, tem uma planta que 2N é igual a 30. Tem uma outra planta que 2N é igual a 40. Então, se formar um gameta diploide e um gameta diploide, e eles fecundarem, vai dar uma planta com 70 cromossomos. 30 que vieram de uma, 40 que vieram da outra. E essa planta vai ser diploide ou vai ser tetraploide? Essa planta vai ser diploide. Por quê? Cuidado que você quer pegadinha, né? 30 cromossomos diploide, o que quer dizer isso? 30 cromossomos, dois de cada tipo. 40 cromossomos diploide, 40 cromossomos, dois de cada tipo. Como as plantas são diferentes, os cromossomos de uma são diferentes dos cromossomos da outra. Então, está juntando 30 de cada tipo. 30, né, cromossomos, dois de cada tipo. Com 40 cromossomos, dois de cada tipo, eu vou ter 70 cromossomos, dois de cada tipo. Porque esses cromossomos são diferentes desses aqui. As plantas são de espécies diferentes. Então, o resultado obtido é uma planta diploide. É um híbrido entre espécies diferentes, diploide, e pode ser viável. E pode ser viável. É um híbrido entre espécies diferentes, interespecífico, diploide, porque são 70 cromossomos, mas são dois de cada tipo, então é diploide, e viável, porque vai ter pares de cromossomos. Aí, pares de cromossomos, tem jeito de fazer mitose, tem jeito de fazer meiose. Por exemplo, quando eu tenho uma planta tetraploide, uma planta 4N, ela não consegue fazer meiose, não. Como é que uma planta tetraploide faz meiose? Aí vai parear os cromossomos, tem quatro de cada tipo. Vai dar uma merda. Vai dar uma merda. Certo? Vai dar erro. Agora, uma planta 270, ela consegue fazer mitose, consegue fazer meiose de boa, porque os cromossomos estão aos pares, eles podem se parear. Tá? Então, pode ser viável. Claro que pode ter outros problemas que inviabiliza, né? Mas pode ser viável, sim. No processo de tratamento de esgoto doméstico, em uma ET, estação de tratamento de esgoto, uma das etapas gera um lodo resultante da decomposição da matéria orgânica presente no esgoto. Esse lodo possui diversos componentes que, ao serem tratados adequadamente, podem ter um aproveitamento útil. Qual das alternativas a seguir representa uma possível aplicação sustentável para o lodo gerado em uma ET? O que seria uma possível aplicação desse lodo? Aplicação no solo dos terrenos agricultáveis para a produção de hortaliças e legumes. É bacana, né? É um lodo, ele vem da decomposição, ele pode servir como adubo. Não pode, não, tá? Porque esgoto doméstico, gente, tá? Pode ter ovo de verme, cisto de protozoário, e eu não posso arriscar contaminação de hortaliças e legumes. Não posso. Eu posso jogar o lodo diretamente em corpos d'água. Você está doido? Você vai jogar essa matéria orgânica em corpo d'água para aumentar a biodiversidade? Você vai dar uma poluição danada. Queimar o lodo em áreas urbanas para facilitar o seu descarte e reduzir o volume.
Cara, queimar lodo em áreas urbanas. Queimar lodo já é um negócio complicado, né? Em áreas urbanas vai dar um fedozão, vai dar uma poluição do ar. Você tá doido, tá? Não vai incinerar, não. Aplicação do lodo para fertilização do solo. Ah, já falei que não. Peraí. De forma a produzir biomassa utilizável como fonte de energia. Aí tá. Eu vou adubar o solo com esse lodo. Não interessa se tem ovo de verme, cisto de protozoário, não interessa. Porque eu vou produzir biomassa, matéria orgânica, matéria vegetal, que eu vou queimar como fonte de energia. Aí pode, né? Aí pode sim, tá? Aqui em Sete Lagoas, a Sete Cachoeira faz isso. O lodo da ET da Sete Cachoeira é levado para uma fazenda da Sete Cachoeira, onde produz capim, tá? Chamado capim-elefante, que tem 2, 3 metros de altura, e depois ele é seco, amarrado, tá? E usado nas caldeiras da Serra do Cachoeira como combustível para originar energia, porque ela precisa de matéria, né, para originar energia. Hoje, gente, a Serra do Cachoeira, ela pode usar qualquer combustível. Ela usa biomassa vegetal. Antigamente ela usava lenha, pode usar lenha também, mas ela pode usar biomassa vegetal desse capim, ela pode usar gás, ela pode usar óleo diesel, ela pode usar carvão vegetal, tá? Ela pode usar qualquer um, tá certo? Agora, é claro que eles preferem utilizar aqueles que dão menos poluição, né? Menos problema ambiental. Então, a biomassa é interessante, né? Melhor do que óleo diesel, né? Enterrar o lodo em áreas agrícolas para desinfecção do solo. Não vai desinfectar, né, filho? Vai infectar, né? Pode, esgoto doméstico pode ter protozoário, ovo de lombriga, tá? Então não tem nada disso. Controlar a praga natural. Então é isso aqui. A classificação dos vírus como seres vivos continua controversa, principalmente porque eles não possuem metabolismo próprio e dependem completamente de células hospedeiras para se replicar e realizar funções biológicas básicas. Diferente dos seres vivos, os vírus são inertes, fora de um hospedeiro e não podem crescer ou responder de maneira independente ao ambiente. Assim, certas propriedades virais, recentemente observadas durante a pandemia de Covid-19, podem fornecer argumentos aos que defendem considerá-los como seres vivos. Então, nós temos um monte de argumentos que considera eles como não vivos, né? Não vivos, certo? Mas e tem argumentos para considerá-los como vivos também. E durante a pandemia a gente viu algumas propriedades virais que podem ser usadas por quem defende classificá-los como seres vivos, né? Podemos citar a ocorrência de mutações induzidas pelo uso de vacina. Pelo amor de Deus, né, gente? Vacina não induz mutação, não, né? Presença de ribossomo, de jeito nenhum. Produção de proteínas de superfície, chamada proteína spike. Não, isso aí não quer dizer nada, tá? Essa proteína é produzida dentro da célula, não é ele que produz, então não é argumento para considerar seres vivos. Alterações genéticas, seleção e evolução, aí sim. Os vírus da Covid-19, né, o SARS-CoV-2, ele sofreu mutações, formas mais resistentes às vacinas foram selecionadas, como a variante ômega, né? A variante ômega, que aliás me pegou, eu andei ruim, certo? Eu não fui internado por um tiquinho assim, tá?
Se meu oxigênio baixasse mais um pontinho, o pessoal ia me internar. Cheguei a 92% de saturação, que é o mínimo, né, saudável aí, né? Saudável assim, né, que você não corre risco. Se baixasse mais um pontinho, ia me internar no outro dia. Mas aí, para minha sorte, no outro dia, a saturação foi melhorando, 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 e eu recuperei. Então, alteração genética, mutações foram selecionadas. Mutações selecionadas, isso é evolução, né, gente? O vírus evoluiu, né? Reprodução intensa, rápida expansão pelo mundo. Isso também não é para caracterizar como ser vivo, porque a reprodução intensa e a rápida expansão pelo mundo, a reprodução intensa foi dentro das nossas células, né? Como o vírus faz e a gente não considera isso como uma característica típica do ser vivo, né? Então, letra D de dada aí é melhor, tá? Então, tem gente que não considera o vírus como ser vivo, porque não tem metabolismo próprio, é parasita obrigatório. Tem gente que considera o vírus como ser vivo, porque ele tem mutação, tem seleção, tem evolução. Mas não é preciso preocupar com isso, não, tá? Os caras não vão perguntar, é ser vivo? Não é ser vivo? Né? Não vão fazer. Se fosse questão aberta, até poderia. Aí as duas respostas estariam certas, né? Desde que você argumentasse bem, né? Ah, é ser vivo porque tem mutação, tem evolução, tem seleção natural. Não é ser vivo porque não tem metabolismo próprio, depende de outros organismos, né? As duas respostas estariam certas. Questão aberta permite isso, né? João Guimarães Rosa, nascido em Cordisburgo, Minas Gerais, vizinha nossa aqui, em sua obra Grande Sertão Veredas, escreve: Assim é que eu vou, levando em mim o que é do mundo e também o que é do sertão. O sertão é do tamanho do mundo. A madrepérola é a sombra das águas. E a luz que se espraia e queima por entre as folhas é uma certeza que já não se pode perder. No sertão, há riqueza na aridez e beleza na solidão. Doideira, né, cara? No sertão, há riqueza na aridez, a riqueza de adaptações que as plantas e os animais têm para viver num ambiente árido. Tem planta, tem animal, e tem uma riqueza de fauna e flora. No sertão cerrado, no sertão caatinga. Porque sertão é um negócio meio cerrado, meio caatinga, né? Então, o grande sertão veredas é cerrado. Vereda é uma variação de cerrado, né? Mas o interior da caatinga também é um ambiente sertão, né? Há riqueza ali, riqueza na forma das adaptações, né? Beleza na solidão. A madrepérola, citada no excerto acima, se refere a uma estrutura do corpo de animais do filo dos moluscos. Madrepérola, madrepérola, que é um material, tá? Corresponde à camada mais interna das conchas dos moluscos, chamada camada nacarada, nácar igual madrepérola, mãe da pérola, né? Que é a mesma origem ali da pérola, né? Produzida pelo manto dos moluscos. Então tá aí, né? Os caras podem pegar uma palavrinha dessa e perguntar de que bicho que era.
O Brasil superou, em meados de junho de 2024, a marca de 6 milhões de casos confirmados de dengue, um aumento significativo em relação a 2023, quando o país registrou pouco mais de 1,6 milhão de casos. Qual das alternativas abaixo pode ser considerada uma possível causa para esse aumento do número de casos de dengue? Melhoria na qualidade do sistema de saúde? Não, né, gente? Melhorar a qualidade do sistema de saúde ia diminuir o número de casos, né? Aumento da conscientização da população sobre as formas de prevenção de dengue? Também não, né, gente? Se a população está mais consciente, é diminuir o número de casos. Mudanças climáticas que favoreceram a proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor da doença. Sim, uma das causas apontadas para o aumento de casos de dengue no Brasil e também nos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos teve um número altíssimo de casos de dengue há uns anos atrás aí, e você sabe que os Estados Unidos é muito frio, né? A maior parte dele, então não costumava ter problema com a dengue, aí passa a ter por causa do quê? Do aquecimento global, né? Redução da mobilidade da população, tem nada a ver com isso. Diminuição da adesão da população à vacina contra a dengue. Pô, não tem nada a ver com isso, até porque a vacina contra a dengue é recente, né? Então não pode ter uma diminuição da adesão, porque é o primeiro ano que tem a vacina, e ela foi distribuída em quantidade muito pequena, né? O Brasil não conseguiu comprar grandes quantidades da vacina contra a dengue. O controle de vetores de doenças é uma estratégia fundamental na saúde pública. Controle de vetores de doenças, especialmente em áreas onde doenças como dengue, zika e chikungunya são endêmicas. Esse controle pode ser realizado de diversas maneiras, levando em consideração a ecologia dos vetores. Gente, dengue, zika e chikungunya, os vetores são os mosquitos do gênero Aedes ou parentes do Aedes, e a ecologia deles, você sabe, se reproduz em água parada, né? Qual das alternativas abaixo representa uma abordagem ecologicamente sustentável para controlar esses vetores, tá? Para o controle de vetores de doenças? Uso de inseticida. Não, isso não é ecologicamente sustentável. Introdução de espécies predadoras que não fazem parte do ecossistema local, a fim de reduzir a população de vetores. Cara, espécies predadoras que não fazem parte do ecossistema local, isso não é uma boa, não, porque são espécies exóticas. Elas podem se tornar problema, tá? Você elimina um problema e cria outro. Criação de ambientes favoráveis à reprodução de predadores naturais dos vetores. Ah, predador natural é bom. Predador que já existe na natureza, como liberação de peixes que consomem larvas de mosquitos em corpos d'água, né? Então, na natureza aqui, né, existe peixe que consome larva do mosquito. Aqui na região, eu pego e libero em corpos d'água aqui da região. Beleza, aí não é exótico, tá? Remoção da vegetação nativa, desmatamento, né? Você faz desmatamento, de preferência com a queimada, né? Para evitar local de reprodução de mosquito. Toca fogo no planeta, que aí os mosquitos não reproduzem. Utilização de armadilhas adesivas em áreas urbanas e silvestres para capturar os vetores. Olha, em áreas urbanas é até interessante, mas em áreas silvestres, se você colocar armadilha adesiva, além de capturar os mosquitos, você vai capturar outros insetos que podem ser úteis, né?
como abelhas, outros polinizadores, né? Então não é uma boa, não. A melhor é isso aí mesmo. Usar espécies predadoras, mas espécies predadoras naturais ali do ambiente, não de outro ecossistema. Figura representa uma sinapse neuromuscular em que o neurônio motor passa estímulos para uma célula muscular, neurônio motor, passando estímulos para uma célula muscular, estriado esquelético. Considerando as informações acima e a figura abaixo, seus conhecimentos sobre o assunto, é lícito afirmar que a ação representada se dá no sistema nervoso central. Se dá no sistema nervoso central. Não dá, não. No sistema nervoso central, eu não tenho células nervosas, células musculares estriadas esqueléticas, tá? Isso é na ponta de um nervo, e ponta do nervo é sistema nervoso periférico. É sistema nervoso periférico, tá? Ponta de nervo é sistema nervoso periférico. Traz de uma ação sistema nervoso autônomo simpático. Não, isso não é ação do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é involuntário. E músculo estriado esquelético é voluntário. Célula muscular estriada esquelética é voluntária. A única, aliás. O sistema nervoso autônomo é para controle de ações involuntárias. O neurônio motor representado tem baixa velocidade de condução nervosa. Não, ele tem alta velocidade. Por quê? Porque tem bainha de mielina. Então, neurônios que têm bainha de mielina estão de velocidade rápida. O glicogênio liberado pelas vesículas sinápticas, que é isso, meu filho? Glicogênio é reserva energética do músculo, não é neurotransmissor. E não é liberado pela vesícula sináptica. O que a vesícula sináptica libera são neurotransmissores. E no caso do músculo estriado esquelético, é acetilcolina. Tá? O citoesqueleto participa da liberação do neurotransmissor e da atividade motora perfeitamente. O citoesqueleto vai movimentar as vesículas sinápticas em direção à fenda sináptica. O movimento das vesículas dentro de células é controlado pelo citoesqueleto e a contração muscular, as miofibrilas de actina e miosina, também são citoesqueleto, tá? Então, a letra E. E indo agora para o finalzinho, considere o heredograma seguinte a análise de fragmentos de DNA feita por eletroforese, que mostra os marcadores dos alelos envolvidos. Tá? Ah, sujeito afetado, casou com uma mulher normal, teve um filho normal, um filho afetado, uma filha normal. Os indivíduos assinalados em escuro apresentam uma doença hereditária autossômica e monofatorial. Então, autossômica e monofatorial é do tipo azão e azim, né? Beleza? Essa mulher normal, a eletroforese do DNA dela mostra que ela tem dois genes diferentes, um de 2 quilobase e um de 4 quilobase. Se ela tem dois genes diferentes, ela é heterozigota. Então, essa mulher é azão azim. Essa outra também, azão azim. Então, o azão é normal. Esse cara é normal. Ele só tem um alelo.
Então, esse cara é azão, azão. Então, o afetado só pode ser o quê? Azinho, 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 tá vendo? Então, o alelo 4 quilobases, tá? O alelo 4 quilobases é o azão. O alelo 2 quilobases é o azinho. Quilobases é número de bases, né? 4 quilobases é 4.000 bases no DNA. 2 quilobases, 2.000 bases no DNA. Então, aqui, ó, azão, azinho, 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 azão, 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 azinho, azinho, azinho. O propósito, o que que é o propósito? Propósito é o indivíduo apontado pela seta. Propósito, então, é essa mulher aqui, ó. Pretende casar-se com um homem normal, cujo pai é afetado. Ué, então, se ele pretende casar, se ela pretende casar-se com um homem normal, cujo pai é afetado, então ela pretende casar com um indivíduo igual a ela, porque ela também é normal e tem um pai afetado. A probabilidade do casal vir a ter uma criança afetada pela doença, aí você sabe, né, gente? Azão, azinho com azão, azinho. Probabilidade de nascer um afetado é azinho, azinho. É 25%. Não falou sexo. Se tivesse falado uma menina, aí tinha que multiplicar por meio, seria 12,5%, né? A metodologia científica é fundamental para investigar e entender os efeitos de diversos nutrientes no organismo humano, como no caso de estudar as consequências da deficiência de uma vitamina específica. Estudar as consequências da deficiência de uma vitamina específica. Dessa forma, os métodos escolhidos para esses estudos devem ser rigorosos, éticos e bem controlados, para que as conclusões sejam precisas e confiáveis. Métodos rigorosos, éticos e bem controlados. A melhor maneira para se estudar os efeitos de deficiência de certa vitamina nas populações humanas é submeter várias pessoas a uma dieta carente na tal vitamina, confrontar os resultados com um grupo com o mesmo número de indivíduos com a presença de vitamina na alimentação. Gente, eu estou desconfiando que ela dá um problema. Eu vou submeter pessoas a uma dieta sem a vitamina? Isso é ético? Eu sei que vai dar problema, tá? Sei lá, vai dar escorbuto, vai dar cegueira noturna. Aí eu vou pegar uma população, ó, vocês não vão usar a vitamina, eu quero ver se vocês vão ter cegueira noturna. Isso não é ético, não, só. Submeter várias pessoas a uma dieta sem nenhum tipo de vitamina. Aí piorou, ué. Aí piorou. Estudar populações humanas onde os indivíduos naturalmente não ingerem tal vitamina. Então, por exemplo, vitamina B12. Vitamina B12 é de fonte animal. Se eu pegar uma população vegetariana ou uma população vegana, eles não ingerem vitamina B12. Aí eu posso confrontar com populações que ingerem normalmente a vitamina. Aí é ético. Aí é ético. Eu não estou obrigando eles a não ingerir vitamina B12, eles já não ingerem. Tá? Analisar quimicamente a vitamina, comparando-a com outras substâncias essenciais à alimentação humana. Cara, não tem jeito de fazer isso, não. Tá? Ver estrutura química e comparar para ver para que ela serve. Não existe isso, não. Estudar apenas indivíduos saudáveis e avaliar quais vitaminas estão ausentes na sua alimentação para relacioná-los com possíveis deficiências. Ué, não tem possível deficiência, não. O cara é saudável, né?
o cara é saudável, não tem deficiência de nada, não, tá? Então, letra C, tá bom? Então, essa aí foi a última das 348 questões que nós resolvemos, tá? No curso, 348 questões. E hoje eu pretendo, então, como eu falei no início, terminar aí uma elaboração de um simuladozinho para vocês. Por enquanto, ele está com 8 de biologia, 8 de química. Eu vou ver se eu coloco pelo menos com 12 de biologia, 12 de química, para passar para vocês, passar com gabarito, tá? Para vocês fizerem a prática aí de última aula, tá? E vou estar de plantão, tá, gente? Estou de plantão, celular sempre ligado. Dúvida que tiver, manda lá no WhatsApp, não tenham vergonha, tá? Manda lá no WhatsApp. Meu trabalho é esse, tá? Seria a mesma coisa que eu recusar atender vocês, seria a mesma coisa que um médico recusar atender um paciente. Não vou recusar, certo? Então, é minha obrigação e eu gosto disso, tá? Então, vocês têm total liberdade aí. Se tiver dúvida numa questão, fotografe ela bonitinha, tá? Para ficar bem visívelzinho. Manda no WhatsApp e eu tiro suas dúvidas. Tá bom, crianças? Abração grandão para vocês, tá? E deixa eu fechar aqui a gravação de hoje.